Araras, papagaios, maitacas e periquitos pertencem a um grupo de aves que chama muito a nossa atenção. São inteligentes e que ostentam cores chamativas. São aves com representantes em todos os continentes, com uma grande diversidade de espécies no Brasil. Fala pessoal, eu sou William Menck, ornitólogo, e seja bem-vindo ao canal Planeta Aves. E nesse vídeo você vai conhecer os incríveis pistacídeos brasileiros. Tenho certeza que você vai se surpreender com eles. Periquitos, araras, papagaios e maritacas são alguns dos representantes dessa ordem de aves chamada Psittaciformes, que conta com quase 400 espécies espalhadas pelo mundo. E o Brasil é o país número 1 em relação a essas aves, pois é o país com o maior número de espécies. Existem aqui 87 espécies de pistacídeos. Não é à toa que na época da colonização do país pelos portugueses, o nosso país era chamado de Terra dos Papagaios. E essas aves são inconfundíveis. O bico é forte e recurvado, extremamente adaptado para abrir frutos e quebrar sementes. A língua é grossa, o que ajuda a ave a manusear o alimento na boca. As pernas curtas aliadas aos pés, com os 2 dedos voltados para frente e 2 para trás, permite aos pistacídeos segurar alimentos e levá-los até o bico, como se fosse uma mão. E outra característica marcante dessas aves é a vocalização. Algumas espécies são bem comunicativas, ou barulhentas, como algumas pessoas preferem dizer. Agora com certeza você conhece essa ave aí. É o periquitão maracanã, bem comum nas áreas urbanas aqui do Brasil. Mas a partir de agora, pessoal, vocês vão ter uma visão geral de todas as espécies que ocorrem aqui no país. De uma maneira bem simples, podemos classificar os pistacídeos em 11 grupos. O primeiro grupo é o das maracanãs, que conta com 5 espécies no Brasil. A característica mais marcante dessas aves é a pele nua da face, que pode ser branca, como é o caso da maracanã pequena, preta, como é o caso da maracanã de cabeça azul, ou até de um amarelo brilhante, como pode ser observado na maracanã do Buriti. Outro grupo fascinante é o das araras, que são os maiores pistacídeos que existem aqui no país. Aliás, existem 8 espécies de araras no Brasil. Você sabia disso? E claro, a arara azul é a mais conhecida delas, que também é a maior arara que existe no mundo. Ela tem quase 1 metro de comprimento e pesa até 1,5 kg. A arara canindé é bem comum. Tem também a arara vermelha, a arara canga, que é um pouco parecida, mas tem um amarelo na asa. Existe também a ararica, ou arara maracanã-guaçu, que é a única arara verde que ocorre aqui no Brasil. E no Nordeste, pessoal, vive a arara azul de Lear, que é uma preciosidade da nossa avifauna. Ela é super ameaçada de extinção e só é encontrada no norte da Bahia, ou seja, ela é endêmica do Brasil. E para nossa tristeza, as outras 2 espécies de araras já estão extintas da natureza. Uma delas é a arara azul pequena, que o último exemplar de cativeiro morreu no Zoológico de Buenos Aires, em 1936. E o último avistamento na natureza foi feito na década de 60. E a outra é a ararinha azul, que o último exemplar vivo na natureza foi visto na década de 90. Mas essa, pelo menos, pessoal, ainda existem indivíduos vivos em cativeiro. Que em algum futuro próximo elas serão reintroduzidas na natureza, através de um grande projeto de conservação. O grupo dos periquitos e das jandaias conta com 18 espécies aqui no Brasil, muitas das quais você provavelmente já viu por aí. Entre os periquitos, o mais comum é o periquito-rei, que ocorre em grande parte do país. Já no Nordeste, quem domina é o periquito da caatinga. Ah, e na Mata Atlântica,
Outro periquito bem comum é o periquito verde. No Cerrado e no Pantanal, uma espécie bem comum é o periquito de encontro amarelo, enquanto que na região amazônica, quem domina é o periquito de asa dourada. Ah, e tem também as lindas jandaias, que tem na plumagem uma combinação de cores de amarelo, verde e alaranjado. E pessoal, é nesse grupo que está a fantástica ararajuba. É uma espécie toda amarela com a ponta das asas verdes. Além de tudo, é uma ave exclusivamente brasileira. Ela só ocorre na floresta amazônica dos estados do Pará, sudeste do Amazonas e Maranhão. A ararajuba, ela quase virou a ave símbolo do Brasil. O grande ornitólogo Helmut Sick, décadas atrás, fez até uma campanha para tornar essa espécie como a ave símbolo do Brasil, já que ela tem as principais cores da nossa bandeira e é endêmica do nosso país. Mas no fim das contas, quem acabou sendo oficializada como ave símbolo aqui no Brasil foi o sabiá laranjeira, que é bem mais popular que a ararajuba. Agora, um outro grupo de pistacídeos bem simpáticos são as tiribas, que conta com 19 espécies no Brasil. Elas são aves pequenas e que têm uma coloração variada, com predominância de verde, vermelho, cinza amarelado e azul. A mais conhecida na Mata Atlântica é, sem dúvidas, essa daí, a tiriba de testa vermelha. Agora eu vou falar dos tuins. Existem 4 espécies de tuins no Brasil. E eles, pessoal, são minúsculos. São todos verdinhos. São os menores pistacídeos brasileiros. Eles têm o tamanho de um pardal, para vocês terem uma ideia. Eles medem 12 centímetros de comprimento e podem pesar menos de 30 gramas. E uma característica curiosa é que os tuins têm uma cauda tão pequena que até parece não existir. Parece, na verdade, foi arrancada. E um pouco maior que os tuins estão os apuins, que conta com 6 espécies no nosso país. São pistacídeos muito difíceis de se ver na natureza, pois eles são bem discretos. Em geral, eles vivem na copa das árvores nas florestas. E na Amazônia existe a turma das marianinhas, que conta com 2 espécies. Elas parecem um papagaio em miniatura, que tem uma combinação de cores bem chamativa, com amarelo, verde, branco ou até preto. E na Amazônia também tem as famosas curicas, que são pistacídeos raros, difíceis de ver e têm uma aparência bem fora dos padrões. E entre as mais diferentonas está essa daí, a curica careca, também chamada de papagaio careca. Agora eu vou falar do grupo das maritacas, ou maitacas, baitacas e várias outras variações. Esse grupo conta com espécies bem conhecidas pelas pessoas. Existem 4 espécies de maitacas no Brasil. Elas se parecem com papagaios, só que são menores e não possuem a capacidade de imitar a voz humana. E a mais conhecida dessas espécies certamente é a maitaca verde, que é toda verdinha. Ela possui a cabeça e o peito meio cinza azulado, com um vermelho bem chamativo na região do criço. E um pouco parecida com elas está a turma do cuiucuiu e da curiquinha. Só que são menos coloridos. O cuiucuiu, por exemplo, ele vive na Mata Atlântica, sendo até comum em algumas regiões. E claro, pessoal, eu não poderia deixar de comentar do grupo dos papagaios, que está entre os pistacídeos mais populares do Brasil. São as únicas aves brasileiras que possuem alta capacidade de imitar a voz humana. E por esse mesmo motivo, lamentavelmente, são os que mais sofreram com o tráfico ilegal. Existem 13 espécies de papagaios no país, quase todos pertencendo ao gênero Amazona. O mais comum, certamente, é o papagaio verdadeiro, que é encontrado em quase todo o país. Na região centro-oeste, existe o papagaio galego, que inclusive é endêmico do Cerrado. Entre os ameaçados de extinção, podemos citar o papagaio de cara roxa, o papagaio de peito roxo, o papagaio charão e o papagaio chauá,
todos moradores da Mata Atlântica. E não poderia deixar de falar do anacan e do sabiá-cica. Eles se parecem com os papagaios, só que são pequenos e têm a cauda comprida. Assim, o anacan é o mais espetacular. É um pistacídeo amazônico inconfundível, pois ele tem esse cocar de penas e uma coloração bem exuberante. Já o sabiá-cica, ele é assim chamado por causa da sua vocalização, que se parece com o sabiá. Vamos dar uma conferida? E com essa vocalização ele engana muita gente, né, pessoal? E ele é um pistacídeo com hábitos bem diferenciados. Ele é endêmico da Mata Atlântica e ele costuma viver mais sozinho, ou no máximo em casais. E eles são bem discretos e só vocalizam quando estão pousados no interior da floresta. E algo muito importante a ressaltar, pessoal, é que a presença de pistacídeos em uma determinada região está diretamente ligado à disponibilidade de alimento e a locais para fazer ninhos. De forma geral, os pistacídeos comem frutos e sementes. Algumas espécies até comem brotos e flores. Por exemplo, no Pantanal, a arara azul precisa principalmente dos coquinhos de acuri e de bocaiúva. Já na caatinga, a sobrevivência da arara azul de Lear está diretamente ligada aos coquinhos da palmeira licuri. No sul do Brasil, o papagaio charão e o papagaio de peito roxo comem basicamente os pinhões da araucária e do pinheiro bravo. Em relação à reprodução, com algumas raras exceções, os pistacídeos eles nidificam em cavidades. Araras, papagaios e periquitos preferem principalmente ocos em palmeiras. Há espécies que preferem fendas em paredões rochosos. Tem também quem prefira cupinzeiros ou até ninho abandonado de João de Barro. Incrível a diversidade de pistacídeos que tem no Brasil, né? Depois eu quero que você escreva aqui nos comentários quais foram as espécies que mais chamaram a sua atenção, pois no futuro eu posso fazer vídeos específicos de algumas dessas aves. Bom, galera, esse foi mais um vídeo sobre as nossas aves brasileiras. Se você gostou, já dê um joinha aí. E se não é inscrito, já me dê uma forcinha aí e se inscreva no canal, pois estou preparando vários vídeos legais sobre as nossas aves. Então é isso, obrigado e até mais.